Você já viu um curral maternidade? É uma estrutura menor do que o curral central da fazenda, montada no piquete maternidade para facilitar o manejo com o bezerro, reduzir o estresse da cria e trazer conforto ao vaqueiro. O consultor Fernando Siqueira, especialista em bem-estar animal, ajudou a implementar e também aprimorar esse tipo de instalação em fazendas de Rondônia e Paraná e garante que por lá está dando tudo super certo. Seja bem-vindo ao DBO em Foco, Fernando. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe da DBO pela oportunidade. Fernando, como funciona o curral maternidade, que ainda é uma novidade nas fazendas? Carol, o Curral Maternidade ele é uma instalação rural que vem como uma ferramenta para auxiliar as fazendas de cria nos primeiros manejos com o recém-nascido. Então, é uma estrutura que facilita essa interação humano-animal nos primeiros dias de vida dos bezerros, que é ali o período mais importante, né, dessa nova vida e dessa nova lida dentro da propriedade. E por que fazer uma estrutura como essa, separada do centro de manejo da fazenda? Quais as vantagens disso? A gente procura fazer essa estrutura separada do centro de manejo para facilitar esse deslocamento das matrizes, né, que estão ali nos pastos maternidade. E os bezerros, eles não conseguem, com poucos dias de vida, andar longas distâncias. Então, para facilitar esse manejo no campo, a gente leva a estrutura até mais perto do pasto maternidade para ficar mais fácil de fazer essa lida com os animais. Esse curral maternidade que a gente vai mostrar aqui, ele é uma estrutura diferenciada, né? Normalmente o pessoal faz uma coisa um pouco menor, né? Um pouco mais simples. Essa é uma estrutura bem bacana, a gente vai mostrar nos vídeos daqui a pouco. Eu queria entender quando e onde foi feito esse primeiro projeto, por quê. O histórico que a gente acompanha nas propriedades é que as fazendas constroem aqueles medrosos, sabe? Aquele quadradinho, um cercadinho mesmo, pequenininho, só para levar o bezerro até ali dentro e acabar protegendo o peão ali de uma certa agressão de uma vaca, né? Que está ali protegendo o seu bezerro. Essa estrutura, ela já foi pensada de uma forma diferente, que é para oferecer um conforto para os animais e também para os peões que estão ali trabalhando, né? Que eles não precisam ficar no sol, eles vão trabalhar numa condição mais ergonômica, o bezerro vai estar numa altura adequada para ele não precisar ficar ajoelhado no chão, deitado, né? Então ela é pensada e desenhada, né, de forma mais completa, pensando nesse bem-estar também não só dos animais, como também humano, né? Essa estrutura que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ela está construída em Rondônia, no município de Ariquemes, na fazenda Madras. Lá nós, na verdade, temos duas estruturas, que esse grupo ele tem 3 propriedades lá e 2 delas são destinadas à cria. Então, a gente tem essa estrutura que está na Fazenda Madras, que a gente vai ver nos vídeos, e tem outra estrutura na Fazenda Toca da Onça também. É o primeiro ano de manejo dentro dessa propriedade com a estrutura, né? E agora a gente vai, terminando a estação de nascimentos, agora a gente vai colher os resultados e comparar com os resultados dos anos anteriores. Tá bom, Fernando, para quem está nos acompanhando aqui, a gente vai ver o vídeo agora da estrutura que mostra detalhes dessa instalação que está sendo montada em uma das fazendas. Acompanha aí. Aqui é a estrutura do curral para manejo de maternidade. A vacada entra nessa porteira. Essa repartição é para fazer o aparte de vacas e bezerros aqui nessa porteira. As vacas vão saindo por aqui e a bezerrada vai sendo pescada por aqui. E aqui essa portinholinha mais baixo já é para trazer eles. Eles podem ou ficar nessa estrutura de fora, o que acontece, ou eles vêm direto para essa manguinha de dentro. E aqui é o espaço que eles ficam aguardando, aonde o vaqueiro, estando aqui dentro, ele tem esse acesso para trazer os bezerros para cá na mão. Aqui
no local de soltura dos bezerros, que as vacas ficam todas em voltas aqui, esperando. E aqui vai ser o centrinho de manejo. Vai ter uma mesa, um armarinho. E aqui a estrutura onde vai ter a balança para ser colocado o animal na manta e fazer o trabalho. Agora, dúvidas. Existe um local adequado na fazenda para fazer esse tipo de instalação? Carol, a gente sempre procura redução de custo ao máximo, né, dentro da propriedade e tendo a melhor eficiência possível. Então, a maioria das propriedades que já trabalham com pastos maternidade, onde tem aquela remanga de rotacionado, a gente orienta a fazer nesse local a construção desse curralzinho maternidade, por aproveitar já a centralização desse ponto e também a facilidade de acessos desses pastos para o curral maternidade. Existe tamanho, dimensões ideais, algum material a ser utilizado? O que vocês indicam? No caso deste exemplo que eu trouxe aqui, dessas dimensões, a gente mensurou para trabalhar com lotes de 100 a 120 vacas. Então, que é normalmente a divisão de lotes que já acontece nas fazendas de cria. Então, essa distância ali, essa metragem de 8 metros quadrados da área coberta e 8 por 14 da área de aparte, ela pode ser utilizada como padrão para esses lotes de 100 a 120 animais. Realmente é uma fazenda que trabalha com melhoramento genético e prioriza assim, o bom zelo e a boa lida com os animais. Eles quiseram dar um plus na estrutura, né? Poderia ter sido feito com menos réguas de madeira, um pouco mais de espaçamento entre um palanque e outro, mas como eles tinham esse material já à disposição na propriedade, eles resolveram por fazer algo mais robusto. Aqui é a parte maior ali, né, o 20 por 40, ele já era a estrutura da remanga da maternidade que já existia, então a gente simplesmente adequou os espaços para colocar o curralzinho maternidade dentro. Então, quem está nos assistindo pode ver que tem 4 acessos aos pastos da onde esses animais estão alocados. Então, de qualquer pasto que eles estão, eles podem chegar no curral maternidade. A parte maior de fora ali é simplesmente para fazer o aparte, e a parte menor de dentro é onde ficam os bezerros já separados e o centro de manejo onde é feito todo o trabalho. E aí cada fazenda tem a sua particularidade de fazer já o furo na orelha, fazer a marcação de tatuagem na orelha, se é gado PO tem que colocar a identificação da mãe, do bezerro na outra orelha, coleta de material para exame genético, né? Então, aí cada um adequa o que vai fazer com o bezerro dentro da sua realidade. E ainda dando um plus a mais em toda essa estrutura, aqui a gente pode ver do lado direito uma estrutura de coxo que a gente já existia no local e a gente deixou ela e vai passar a utilizar essa estrutura como um agrado para as vacas quando forem manejadas ali nessa estrutura. Então, nosso objetivo com esse coxo é, enquanto os bezerros estão sendo manejados, as vacas estão ali aguardando e elas têm ali uma suplementação, algo bem palatável, assim, para realmente bonificá-las por estarem ali aguardando e esperando enquanto a gente faz o manejo com os bezerros. Isso é com o objetivo de diminuir o estresse, de facilitar o manejo, né? Porque essas vacas ficam por anos na propriedade, né? Nós temos vacas boas em reprodução que ficam 10, 12 anos. Então, a gente quer criar essa boa memória nesse animal para que quando ela vá para o centro de manejo, ela entenda que não vai acontecer nada de ruim com ela nem com o bezerro. Então, a gente pode dizer que é uma instalação direcionada aí para o bem-estar animal, que é a tendência dos grandes projetos de pecuária nos próximos anos, né? Certamente. A gente vai colocar um vídeo para quem nos acompanha, onde a gente percebe uma interação muito positiva das mães, que elas ficam bem próximas aos bezerros durante o manejo, que me parece uma grande vantagem. Que outras você destacaria? Você pode comentar no vídeo, por favor. Uma vantagem muito grande é a segurança dos peões que estão ali trabalhando despreocupados, né, quanto a algum risco de uma vaca investir neles e ser um pouco mais agressiva, que isso realmente existe e a estrutura ela também é para proteger o peão, né, de certa forma, mas outros pontos positivos, o peão ele está ali do lado para trabalhar com o bezerro, ele não precisa laçar, ele não precisa derrubar, ele não precisa arrastar, ele só entra na manguinha onde estão os bezerros e conduz ele
com a mão andando para dentro, né? Então, diminui o estresse desses animais, melhora a relação humano-animal, porque esses animais vão permanecer na propriedade depois, né? Futuramente, as filhas dessas bezerras vão estar passando por aí e ela vai estar do lado de fora da estrutura e não do lado de dentro, né? E como os animais têm memórias e a gente consegue criar essas memórias de forma positiva, vai facilitar demais os processos futuros dessa propriedade na maternidade também. Os benefícios do ponto de vista de manejo são indiscutíveis, né? Mas do ponto de vista econômico, é viável esse tipo de instalação para o produtor? A gente tem a seguinte realidade, Carol. A gente encontra com muita facilidade propriedades que têm uma mortalidade muito alta de bezerro, em torno de 10 a 12%. Infelizmente, é uma realidade muito comum dentro das propriedades. Ela está ligada diretamente com esses primeiros dias de vida do bezerro e esse primeiro manejo na maternidade. Então, a construção da estrutura, ela nos força a ter mais manejos com o bezerro, né? Que a gente faz um primeiro manejo a pasto e um segundo manejo na estrutura. Então, a gente já se força a encontrar mais vezes esses animais. E do ponto de vista econômico, se a gente pegar uma realidade dessa fazenda de Rondônia ali, que a gente chega a ter 1.000 matrizes, e a gente arredonda os números para ficar mais didático para o pessoal aqui. Se a gente tiver 800 bezerros com 10% de perca, nós estamos falando em 80 animais, tá? A nossa meta com a instalação e a adequação nos manejos com o recém-nascido é, no primeiro ano, levar essa mortalidade a 5%. Então, a gente teria um incremento não incremento, né, mas não, um desperdício, né? A gente iria reduzir o desperdício de 42 animais. Hoje, um bezerro em Rondônia, R$ 1.500, a gente está falando em R$ 63 mil de faturamento, se fosse um gado comercial, né? Essa estrutura que a gente viu no vídeo, ela tem em torno de 10 a 12 mil reais de material, né? Então, é um investimento que é duradouro dentro da propriedade, que é para muitos e muitos anos, e se a gente pensar numa redução de perca com a melhora do manejo, a gente consegue um payback aí desse investimento no primeiro ano. É claro que a estrutura, ela não maneja o animal sozinho. O que a gente precisa é de bons profissionais que saibam utilizar a estrutura para fazer um bom manejo. Ela é realmente uma ferramenta para facilitar essa lida com os bezerros e com as vacas. Agora, com relação ao tamanho da propriedade, ela serve, esse tipo de instalação serve só para fazendas maiores ou serve também para fazendas pequenas, de qualquer tamanho? Essa instalação, o layout dessa instalação, realmente são para propriedades ali já de médio e grande porte. Mas a gente pode ter um curral maternidade também adequado para propriedades menores, com tamanho menor, um curralzinho mais enxuto, mais pensado naqueles lotes que forem de propriedades menores, ali de 20 animais, 30 animais. Sempre é possível a gente facilitar esse manejo com algum tipo de instalação. E aí cada propriedade tem que ver a sua realidade de disponibilidade de materiais, de mão de obra, de localização para poder construir essa estrutura, mas é sempre bom ter algo que facilite no manejo com os bezerros na maternidade. Para finalizar, Fernando, que resultados você já observou com o uso dessa instalação nas fazendas que você acompanha? Tem algo que ainda precise ajustar ou o projeto já está pronto para ganhar as fazendas que têm cria país afora? A gente sempre adequa um pouco da instalação de acordo com a realidade das propriedades, mas é um projeto muito interessante, muito bacana, que pode ganhar as propriedades aí que mexem com cria Brasil afora, fazendo poucas alterações entre uma propriedade e outra. A gente sabe que, às vezes, o que funciona em Rondônia não funciona no Mato Grosso, não funciona no Paraná, mas o que funciona é um bom manejo com o bezerro em todos os locais, né? O bezerro, ele é um bezerro e ele necessita dos primeiros cuidados, de mamar o colosso, de ter uma boa cura de umbigo, de ter um materneiro atencioso, cuidadoso com ele. Isso é regra, isso funciona em todos os lugares. Agora, a instalação, ela pode ser adequada de acordo com a necessidade de cada propriedade. Obrigada, Fernando, por participar do DBO em Foco e também parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo nessas fazendas.
Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa experiência. Espero que quando a gente tiver um pouco mais de resultados também futuros, a gente possa ter um novo encontro para poder tratar mais desse assunto. Com certeza teremos. Obrigada, Fernando. E obrigada a você que acompanhou o DBO em Foco. Lembrando que esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, no portal DBO e no YouTube. Não esqueça de seguir, de compartilhar e dar seu like. Até a próxima!